crescimento de Maringá muito grande, cara. E assim, olhando para outras cidades, em termos de comparação, assim, por exemplo, Maringá ela foi muito bem planejada, né? Uhum. Maringá é uma cidade que ela tem algumas características que merecem destaque. Maringá ela faz parte de um plano imobiliário constituído pela Companhia de Terras Norte do Paraná, que é uma empresa de capital britânico que foi criada em setembro de 1925. Ela trabalha com duas frentes. Primeira é a expansão de uma linha ferroviária, que ela era proprietária de uma companhia ferroviária, e depois no aspecto imobiliário, que se chamava, era um termo que usava à época, que era colonização. Então ela iria abrir cidades para lotear. Dentro dessa composição, a Companhia de Terras Norte do Paraná ela foi proprietária de 1/5 do estado do Paraná. Estamos falando de 25% do estado do Paraná. Isso representa mais de 500 mil alqueires paulistas. Cada alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados. E ela era proprietária de uma área muito grande. Então ela desenha um plano de ocupação distribuído em 4 cidades, que depois vão se tornar cidades polo. Então, Londrina, Maringá, Cianorte, que inclusive é a Companhia do Norte, que seria a cidade sede da companhia, e Umuarama, mais próximo de Guaíra. Essas cidades elas estão distribuídas a cada 100 quilômetros, mais ou menos. Entre elas, nós temos mais ou menos mais 60 cidades que seriam os núcleos rurais, ou cidades menores, distribuídas a cada 15 quilômetros aproximadamente. A proposta era que essa região norte e noroeste do estado do Paraná fosse independente economicamente do país. Não importasse o que acontecesse, a economia estaria centrada aqui. Tanto é que na década de 1930, final dos anos 30 e início da década de 1940, Londrina vai ser considerada a capital mundial do café. É a cidade que mais exporta café no mundo. Então, você imagina economicamente o que isso representa naquele período que o café era o ouro verde, né? Era um dos principais ativos, uma das principais commodities da economia global. Só que a companhia percebeu, como ela era muito estrategista, ela tinha muito esse feeling hoje a gente chama de marketing, na época a gente não usava esse termo, mas trabalhava muito com o aspecto publicitário, então ela vai montar panfletos falando que essa região é livre de saúvas, que aqui ela tem o proprietário da terra, ele tem de fato o direito de propriedade, porque havia questão. Hoje parece uma coisa banal, poxa, mas vou comprar a terra, lógico que é minha. Mas na época havia em algumas regiões do país essa disputa de direito de posse, porque às vezes você comprava a posse do cara que te vendeu, mas o Estado vinha e falava assim, não, isso aqui é fraude, isso aqui é fruto de litígio ou algo do gênero. Então a companhia garantia a propriedade e isso até hoje é válido, porque a companhia chegou a comprar, segundo documentos, 2 ou 3 vezes a mesma terra de proprietários diferentes para garantir a propriedade. Inclusive hoje, quando há uma disputa de posse, geralmente os juízes ou quem está questionando não vai buscar referência em cartórios. Quando tem uma dúvida, eles vão nos documentos da companhia em Cianorte para dizer, peraí, quem que é o proprietário de fato e tal. E a companhia tem isso muito bem organizado. E a companhia percebeu que as pessoas estavam vindo para a região do norte do Paraná, do mundo inteiro. Ingleses, alemães, etc, etc, brasileiros. E ela percebeu que estava acontecendo uma explosão demográfica em algumas cidades. Isso impacta no desenvolvimento urbano, porque ele cresce de uma forma descontrolada. Né? Então você perde, de certa forma, a gestão da cidade. Então o que estava acontecendo em Londrina, que era a principal cidade daquela época, a companhia não queria que acontecesse em Maringá, que seria a próxima cidade que ela iria dedicar atenção para a construção urbana. Porque em Londrina estava vindo muita gente e cresceu ali não tão organizado. De forma desordenada. Tem um projeto inicial, mas o crescimento é muito rápido. Certo. E também os engenheiros, os arquitetos, os agrimensores e principalmente a diretoria da companhia percebeu que o projeto que foi implantado em Londrina não trazia grande diferencial. Era um projeto urbano comum. Certo. Né? E ela queria ter uma cidade que fosse um cartão de visitas, sob o ponto de vista urbanístico.
Então, em Maringá, em 1942, ela contrata... em 1943, ela contrata um urbanista chamado Jorge Macedo Vieira, um paulista, que trabalhava na época com princípios de cidade-jardim, que são os conceitos de cidades europeias, que não tem nada a ver com paisagismo, mas tem a ver com topografia. Então, o traçado das ruas e avenidas vai seguir a topografia do terreno. Então, se você tem uma... é literalmente a maquete, a organização geral. A topografia do terreno. Então, se você tem um aclive, a rua ela vai fazer uma curva. Beleza, se você tem um terreno plano, a rua ela vai ser plana também. E nisso se desenhou a cidade que a gente conhece hoje. A companhia ela leva 2 anos para rasgar a cidade como a gente conhece, ou seja, o que estava no projeto ela transformar em realidade. E em maio de 1947 ela começa a vender os terrenos na região que vai ficar conhecida como Maringá Novo. E a região do Maringá Velho, que já era ocupada desde o início da década de 1940, vai ficar aquém, porque ela não quer mais atenção ali, ela quer atenção no novo território. Só que aí ela percebe um outro problema, porque para abrir as ruas e as avenidas, ela precisa fazer a extração da mata virgem, da mata nativa. E numa região, com a terra vermelha que nós temos, isso virou quase um problema de saúde pública, né? Porque em períodos de grande estiagem, você tinha uma poeira infernal. E as pessoas na época ainda usavam ternos de linho branco, né? Para vocês imaginarem a dificuldade. Em momentos de grande chuva, nós tínhamos as poças de lama que se formavam e perduravam por dias ou semanas. Virava uma espécie de argila que colava no sapato das pessoas. E ficou muito comum o uso de um equipamento, de um instrumento na porta das lojas ou das casas, que é uma estrutura de madeira com uma base de metal onde as pessoas raspavam o pé para tirar o barro antes de entrar nas lojas. Nossa. Essa estrutura ficou conhecida como ou rapapé, né, ou chora paulista. Porque dizem que os paulistas chegavam aqui e se desesperavam da situação precária que a cidade ainda estava. Por isso que tem o apelido de pé vermelho. Também. Eu lembrei do pé rapado, por conta daquela expressão. Exatamente. Parte disso também, né? Tá bom. E aí você vai ter um outro problema que a companhia identifica, que é a questão do paisagismo. Aí ela vai contratar um engenheiro que se chama Luiz Teixeira Mendes, que é o nome da avenida. E esse engenheiro, ele já tinha uma larga experiência, ele já tinha mais de 60 anos quando ele é contratado, ele tinha um vínculo familiar com um dos diretores da companhia, o Herman Moraes Barros, e ele vem para Maringá com o objetivo de desenhar o plano paisagístico da cidade. Então veja o cuidado que a empresa teve, primeiro um plano urbanístico e depois um paisagístico. Olha só, cara. E o Luiz Teixeira Mendes vai sugerir a criação de um horto florestal para atuar como um instituto para a botânica regional, ou seja, ali seriam cultivadas sementes de espécies nativas ou não, para trazer o embelezamento da cidade. Então, cada rua, cada avenida, cada praça vai ter espécies específicas de plantas para que elas possam aflorar durante diferentes períodos do ano. Então, por isso que no momento você vai ter ipês brancos, depois você vai ter ipês amarelos, ipês roxos, você vai ter sibipiruna e por aí vai. Parte muito desse conceito de projeto. E aí Maringá vai ganhando outras características que a diferenciam, por exemplo, de Londrina. Cianorte, que vem depois, vai ser inspirado em Maringá e por aí vai. Que legal. E é claro, quando a gente passa por Londrina, chega em Maringá, quando a gente segue em frente para as outras cidades, a diferença. Até hoje, olha o que um bom projeto... É muito visível, né, cara?